Fala galera, seja bem-vindo no meu canal do YouTube, Leandro Baceto. Eu vou falar de um tema bem interessante. Presta atenção, fica ligado, que eu tenho certeza que esse tema vai te ajudar e consequentemente você vai ajudar a tua equipe, vai vender mais e vai ser uma pessoa mais engajada. O tema da nossa conversa é o seguinte: como engajo o meu time para ter melhores e maiores resultados? Vamos lá, vou contextualizar, né? Depois vou trazer a solução, contextualizo, trago a dor e vou trazer a solução, beleza? Então, qual que é o contexto do nosso jogo? Vamos pensar sobre os 3 P's: pessoas, processos e produto. Igual a resultado. Eu vejo muita gente hoje falando sobre melhorar processos. E eu acredito que, de fato, a soma desses 3 traz a gente para o resultado. Então, só que aonde eu quero pegar? Qual que é o ponto de alavanca? São as pessoas que realizam processos. Então a pessoa precisa estar engajada, motivada, treinada, ter clareza da sua avaliação de desempenho, do seu trajeto. E aqui mora o maior erro das pequenas, médias empresas de como engajar essa pessoa para executar um processo. Vou contar uma história para você. Eu tinha uns caras numa empresa piloto, numa startup que a gente estava investindo, um cara que eu conheci que era o mais apaixonado pelo processo. Trazia tecnologia, CRM novo, e toda a parte processual daquela operação era muito boa. Qual era a minha dificuldade? Como que eu faço as pessoas executarem o processo? Para uma empresa pequena e média, tem um escopo, tá? Muito simples. Eu sou gerente, dono, gestor, líder, eu represento ali a pessoa jurídica da empresa. Eu quero que você entenda, toda empresa ela precisa ter um motor funcional. Motor funcional. O que é o carro e o que é o motor? Aonde eu quero chegar? O carro é onde vai te tirar do ponto A para chegar no ponto B, no teu ponto de desejo. Só que o carro sem motor não serve para nada. O que é o carro, Leandro? A parte externa, a parte palpável de uma empresa. É espaço físico, cadeira, mesa, metro quadrado do escritório e aí vai. A parte que você olha com facilidade. Agora existe o motor ele está escondido. E o motor é pouco trabalhado para conseguir o engajamento dessa galera. O motor é a visão, missão e valores da empresa. O VMV. Visão, missão e valores. Quando você tem a capacidade de explicar uma empresa tecnicamente, você vai gerar 2 elementos importantíssimos para o engajamento, que é cultura e clima. Você melhora a cultura e o clima da tua empresa. Para você entender, porque eu preciso apresentar para as pessoas aqui quem é essa instituição, quem é essa empresa. E só a parte de cadeira, mesa, marketing, brand, logotipo, enfim, não é suficiente. A alma do negócio é ter um motor potente, que de fato entregue a potência necessária para chegar no trajeto o mais rápido possível. Falando desses 3 pontos, missão é porque você existe, valores são inegociáveis, é o que rege a nossa conduta dentro da organização, aquilo que para a gente é primordial, e visão, eu preciso engajar esse cara na visão também do meu negócio. O que é visão? Eu vou trazer para o meu mundo aqui, para a minha realidade, mas esse vídeo serve para todo segmento. Hipoteticamente, eu tenho uma imobiliária num bairro e a minha visão é ser a maior imobiliária do bairro. E aí eu tenho que metrificar, trazer de forma quantitativa o que é ser a maior imobiliária do bairro. É ter o maior espaço físico, é ter o maior volume de corretores. O que significa ser a maior? Então eu vou dando um número para minha visão. Visão é o futuro, aonde eu quero chegar. Então, hipotético, eu não quero ser a maior imobiliária, eu quero ser a imobiliária que mais vende no meu bairro. Então, que faz mais VGV. Então, não necessariamente eu preciso ter o maior número de corretor e o melhor espaço físico, mas essa aqui é a minha visão. Então eu preciso entender o número dos meus concorrentes e falar, em 2028, nós seremos a maior imobiliária no bairro, vendendo um VGV mensal ou anual de X. Se nós crescermos em 2026
X, 2027 2X, 2028 eu consigo atingir esse resultado e comparando com meus concorrentes será possível a gente falar e colocar o outdoor, nós somos a maior imobiliária do bairro em número de VGV. Então a visão ela é modificável baseado no atingimento da meta. Então se eu conseguir chegar aqui, quando eu estiver próximo de alcançar essa visão de 2028, eu reformulo e trago uma meta, um B maior e mais potente para que a visão ela seja reescrita. Normalmente valores e missão são fixos, pode ser melhorado, adaptado, mas a visão é móvel. A visão ela tem que ser um desafio para todas as pessoas desse time. Então esse é o jogo, essa galera tem que ser motivada por desafio. Então a minha estratégia é que toda reunião geral, toda reunião de time, eu massifique o VMV, visão, missão e valores. Eu trago a galera na cultura, eu explico quem nós somos, eu dou alma para esse CNPJ, eu dou uma apresentação de quem é a empresa e como você pode esperar que a gente se relacione nesse projeto empresarial. Então esse é um primeiro ponto, muito pequeno, tá? Não resolve só isso. O que eu estou passando para você é um dos ingredientes do bolo. Tem outros ingredientes para o bolo ficar de fato gostoso. Você quer ter resultado ou não quer? Presta atenção, cai para dentro, escreva isso, anote e fala, eu preciso ter capacidade de fazer um pitch do meu negócio, apresentar minha empresa em 1 minuto quando eu estou descendo o elevador. Se eu tenho capacidade de vender a minha empresa de forma efetiva, eu tenho mais facilidade para atrair o colaborador certo ou para repelir o errado. Se você não consegue explicar a tua empresa de maneira técnica, você vai tomar maior número de rejeição, você vai engajar uma pessoa que no meio do caminho ela vai ser desengajada porque ela não concordou com os valores, não concordou com a visão e tudo mais. Segunda etapa para engajamento. Isso eu vejo que a galera erra muito. Você engaja, então você tem a empresa, você consegue mostrar para a galera o VMV, visão, valores, visão, missão e valores, só que você é uma pessoa que representa essa marca e você tem outras pessoas aqui no teu ecossistema para influenciar, para liderar. Como que eu faço para engajar essa galera rumo à visão ao ponto B? Aí, vamos pausar um pouco, respirar fundo, pensa comigo. Isso aqui é fato, tá? Trabalho na área comercial há muitos anos, tenho empresa há 17 anos, vai completar agora, e eu sei do que eu estou falando nesse quesito. Todas as pessoas que... Eu vou falar da minha realidade, tá? Ela entrou aqui, vamos recrutar essa pessoa aqui. Vamos pegar que isso aqui é o José. O José, ele tem 33 anos e ele fez uma pivotagem de carreira. Ele está entrando novo aqui para a carreira de corretor de imóveis. Pensa comigo. De forma superficial e não técnica, normalmente esse gestor começa a conhecer e se relacionar no cotidiano com o José. E o que esse gestor utiliza? Aí eu vou fazer um olho aqui no gestor, um olhinho aqui, e vou fazer aqui um dedo ele apontando aqui para uma seta para isso aqui. O que o gestor ele tenta explicar para o José? Ele tenta explicar o processo, e faz parte, tá certo, o processo. Qual o processo? Comercial. E aí eu tento pegar o que motiva o José. E o José vai me falar algumas coisas superficiais, padrão e incoerentes. Superficiais, padrão e incoerente. A maioria das pessoas não tem objetivo, não tem meta, são ignorantes, não tem autoconhecimento, são frágeis, são fracas, são mentirosas e não é por mal, porque elas sofrem por falta de sabedoria. Então o José, esse líder vai falar, me dá os seus motivos. O que você te leva a uma motivação? O que o José vai falar? Cara, eu preciso de dinheiro. Eu quero dar um estudo melhor para o meu filho. Eu quero trocar de carro. Eu quero comprar uma casa. Eu quero fazer uma viagem internacional. Eu quero isso, quero tudo. Todo mundo é padrão, tá? Isso é padrão.
quero ajudar minha mãe, já tá ficando mais velho. É o padrão. A verdade é que ninguém quer porra nenhuma disso aqui. Ninguém quer. Mais ou menos, ninguém quer. A maioria não quer. Lei de Pareto, 20% prospera, 80% enrola. Né? Por quê? Porque essas motivações são superficiais. E aí eu vejo que o comportamento do José, nessa trajetória, o comportamento é incoerente, é incompatível aos resultados que o José deseja. E aí eu chego pro José e falo, José, vem cá, senta aqui, que carro que você quer? Ah, quero uma BMW de 200 mil. Cara, o teu comportamento é para você ganhar 5 mil por mês. Com 5 mil por mês, o custo de vida que você tem, você não consegue ter uma BMW de 200 mil. Então, José, ou você abaixa o sonho, abaixa a meta, ou você aumenta a competência, aumenta a habilidade, aumenta a força de trabalho, disciplina, constância, e aí vai. Só que tem uma maneira mais clara para você trabalhar isso. E como que eu trabalho esse conceito? Porque o José, para que ele compre a visão da empresa, o José ele precisa de uma coisa que a maioria dos Josés e da Maria e do Joãozinho não tem. Ele precisa comprar a visão dele mesmo, o que o coração dele vibra, para que ele comprando a visão dele pessoal, individual, ele consiga comprar a visão da empresa e a soma dos sonhos, objetivos e metas pessoais, somando com o meio que é a empresa, ele consiga atingir um resultado. Então, gente, não tem como engajar gente ruim num projeto bom. Não tem como engajar colaborador ignorante num projeto de alta performance. Não tem como engajar um cara júnior num projeto que precisa de um pleno sênior. Mas tem a forma do quê? De ter um método, e eu quero trazer nesse vídeo um método para você poder estimular o José, para o José entender suas motivações, se comprometer, escreve aí, comprometimento, e se comprometendo com os sonhos dele de forma verdadeira, ó, VDD, verdadeira. Ele consiga colocar energia para realizar os objetivos dele e aí sim esse cara vai poder entregar alguma coisa. Como que eu vou engajar na visão de uma empresa se eu não engajo na minha? Como que eu vou doar meu tempo se eu não tenho tempo? Como eu vou doar dinheiro se eu não tenho dinheiro? Então a gente achar que o José vai engajar por causa de salário, não vai. Vai engajar, ele precisa de autoconhecimento para engajar nos sonhos dele e aí ele fazer essa transformação. Leandro, como que eu faço isso de maneira técnica? O que eu gosto de fazer, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe, mas você pode baixar na internet o círculo da Roda da Vida. Roda da Vida. A Roda da Vida é dividida em 12 áreas. Vou pegar aqui minha cola para me ajudar. Dentro dessas 12 áreas, galera, o que é impressionante? E aí eu vou só dar um resumo. Tem na verdade, 5 grandes áreas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, existem áreas de vida interior. Não vou escrever tudo aqui. Vida profissional. Saúde. Saúde. Vida social. Vida sentimental. E cada área dessas tem normalmente 2 a 3 áreas. Tá? E aí é onde que entra o jogo. Eu treino o José para ele olhar a vida dele de forma holística, de forma integrativa. O José ele não é só profissional, o José não é só pessoal, o José é um combo. Áreas da vida. Espiritualidade, inteligência emocional, autodesenvolvimento, trabalho e carreira, vida financeira, hobby e lazer, ambiente, relacionamento amoroso, e aí vai, várias áreas. Né? Você pode olhar contribuição social. Então eu mostro para o José que ele é uma soma de investimento de tempo nessas áreas. Diante dessas áreas, dessas 12 áreas,
eu peço para o José escolher 3, no máximo de 2 a 3 áreas de foco, de alavanca. E aí eu trabalho o conceito das 5 palavras, que é foco, planejamento, ação, melhoria contínua e resultado. Qual que é o foco que o José quer dar para essas 3 áreas? Desenvolva um planejamento com 5W e 2H. Dentro, gente, do planejamento, eu coloco 3 metas que se desafiam entre elas. Eu coloco aqui para o José uma meta, eu coloco para o José uma super meta e coloco para o José uma hiper meta. Nessa meta, galera, é chão, é piso. Segunda meta é desafio. Terceira meta é sonho. Pode sonhar na maionese. E aí eu pego essa ferramenta, peço para ele fazer um quadro dos sonhos digital, um aplicativo, enfim. Nesse quadro dos sonhos, ele olha o quadro dos sonhos nas 12 áreas e no quadro dos sonhos ele vai pegar área por área e colocar objetivos, que pode ser meta, super meta ou hiper meta. Então eu trago a visão dele para a vida dele a curto, médio e longo prazo. Quando ele olhou esse quadro do sonho, ele viajou e ele entendeu que ele precisa desenvolver pequenas metas, eu trago para ele de 2 a 3 metas com foco na meta e esse foco tem um prazo, 12 meses. Aqui, ele no quadro é estímulo, ele não precisa ter prazo, né? Ele pode viajar. Às vezes o cara está andando de Honda e ele quer colocar uma Ferrari aqui de hipermeta, não tem problema. Mas quando eu trago as 2, 3 áreas, eu trago ele para o planejamento. Eu trago ele para a coerência do planejamento. Eu preciso que ele planeje isso aqui. Dia, semana, mês. Micro resultados. Fácil de chegar na meta, voltar e entender que o hábito de bater a meta é mais importante do que a própria meta. Ou seja, é melhor você colocar uma meta razoável e concretizá-la do que ficar sonhando e nunca chegar. Então, a meta é piso, beleza? Ação, melhoria contínua, é avaliar o desempenho diariamente, semanalmente dessa pessoa dentro de mentalidade, comportamento, execução, disciplina, constância, habilidades técnicas, habilidades comportamentais e até chegar aos resultados. E ele ter a capacidade, nos 12 meses, de mensurar os micros resultados. Esse é o jogo. Cara, o que é bacana também, tá? Qual que é a dica final? Quando eu faço isso, eu nunca foco, vou repetir, nunca foco. Ele ficar só com a visão de ter. Eu quero ter um carro, quero ter uma casa, quero fazer uma viagem, quero igual uma criança. Eu preciso ter uma soma entre o ter e o ser. E isso vai gerar um resultado. O que é o ter e o ser, Leandro? Quem que ele precisa se tornar para viver o que ele quer viver? Quem você precisa se tornar para viver os seus sonhos? Então, o ser, ele está baseado naquilo que não é tangível, aquilo que é abstrato. Muitas vezes, por exemplo, eu preciso desenvolver a virtude da coragem, eu preciso desenvolver a virtude da comunicação, eu preciso desenvolver a virtude de ter mais garra, de ser mais persistente, ser mais perseverante. Eu preciso saber falar melhor dos meus sentimentos. Então você vê que muito do ser está baseado a nível de virtude, de competência que ele desenvolve. E isso é muitas vezes imperceptível, por isso que é importante ter a mensuração, a melhoria contínua, fazendo a avaliação de desempenho. Se ele conseguir ver que o pódio é uma escada, até chegar aqui no troféu, ele entende que ele está no processo. E eu faço esse cara ficar apaixonado pelo processo. Agora me fala uma coisa, uma pessoa assim não é mais fácil realizar o script, o roteiro, a rotina, o dia a dia? A pessoa com uma visão de empreendedor da sua própria existência, de líder da sua própria existência, será que ela não vai ter muito mais entusiasmo quando você não estiver olhando, supervisionando, cobrando, chicoteando o cara para o cara funcionar? Por quê? Porque você parou de dar os seus motivos para ele funcionar. Você ajudou ele
a investigar os motivos dele. Por isso esse quadro do sonho ele pode ser modificado. Eu gosto dele online, que não quero mais esse carro, vou pegar outro carro. Entendi que a virtude de coragem já desenvolvi, vou focar na virtude de comunicação. Então você consegue o que? Visualizar e melhorar o seu quadro dos sonhos, melhorar o seu planejamento diário ou semanal. Uma vez por semana ele tem que visitar. E se o gestor poder visitar isso com o José, porque tem que ter uma metanoia, uma mudança de mentalidade no José, então um M de mentalidade, para ele poder executar, e aí ele vai engajar onde? Aí o José vai engajar onde? O José vai engajar no VMV. Na visão, missão e valores da empresa. Por que o José vai engajar nisso? Vai somar, vai multiplicar até chegar a um resultado para ele, para a empresa. Porque ele comprou ele. Ele comprou a pessoa mais importante. Não espere engajamento de gente que não sabe o que quer. Querer é poder. E o líder precisa ser um educador e estimular constantemente o seu time a entender-se e de fato colocar em prática de forma coerente. Ou baixa a meta, ou baixa o sonho, ou aumenta a competência. Não tem segredo, não tem fórmula mágica. E aí eu utilizo os 3 P's com outro formato. E finalizo aqui. Eu falo que o cara que quer crescer na vida, ele precisa ter o P da paciência, o P da persistência e o P do propósito. Depois que ele entende isso, ele consegue até descobrir o propósito dele, porque ele aterra o que ele deseja. Por exemplo, eu vou na pirâmide de Maslow, consigo entender a fase que esse cara está e consigo estimular ele com as fases, seja fisiológica, segurança, social, estímulo ou autorrealização. Então a pirâmide de Maslow me ajuda a dar os estímulos certos quando eu faço o diagnóstico e sei que momento esse cara está da vida. Às vezes ele está no momento de segurança, ele precisa ter aqui o básico, um trabalho seguro, remuneração, benefício, permanência de emprego. Então se ele precisa do básico aqui, não adianta também ficar estimulando muito ele aqui. Eu posso estimular, mas saber que aqui é o motor atual dele. Quando esse cara ele vai evoluindo, ele já tem a parte da segurança aceitável, está acontecendo, eu preciso trazer ele aqui, ó. O que para esse cara é importante? Amizade dos colegas de interação, chefe amigável. Então ele precisa ter um clima aqui que dê condições dele continuar florescendo. E aí vem estima, reconhecimento, responsabilidade, sentir orgulho de si mesmo, promoções. Então aqui ele vê o plano de carreira, aqui ele vê o futuro dele. Por quê? Porque ele saiu agora da parte mais primitiva e de segurança social e está entrando em outra fase. Espero que você tenha gostado, espero que para você engajar, você gaste essa ferramenta da roda da vida, do quadro dos sonhos, estimule o teu colaborador a comprar os sonhos dele primeiro e através dessa compra consciente e investigativa, ele vai ter mais condições de engajar na missão, na visão e nos valores da empresa e essa parceria tende a dar muito certo. Leandro, mas eu não tenho muito dinheiro para pagar esse cara para engajar ele. Engaja nas virtudes, engaja a longo prazo. Às vezes o cara vai ficar muito bom e vai sair da tua empresa, mas mostra que a passagem, o tempo que ele ficar com você, é esse tempo que vai calejar ele, vai formatar ele, vai prepará-lo para um novo salto em outra empresa, que às vezes a empresa tem um plano de negócio e tem uma limitação de manter um cara muito caro. Então você precisa encontrar elementos dentro da tua operação, o cara ter um maior tempo de retenção dentro da tua organização. Remuneração não é dinheiro, é uma das formas. Remuneração pode ser clima, cultura da empresa, bônus, treinamento que a empresa oferece, desenvolvimento intelectual. Então, quanto que ele está agregando como profissional para amanhã ele dar outros saltos na carreira. Então, você tem que entender que às vezes o cara que vai ficar mais tempo não é porque ele está ganhando muito mais dinheiro, mas é porque ele está aprendendo muito mais e isso vai dar condições dele amanhã, no futuro, ganhar mais dinheiro. Então, a gente tem que vender a verdade baseado nas condições que o nosso modelo de negócio oferece para aquele José, né? Que eu tenho o teu José aí. Espero que você tenha gostado, comenta aí, dá um like, fala eu gostei e espero que com certeza você se engaje mais, com mais intensidade nos seus projetos
e que você também consiga engajar o José, a Maria, o Antônio, o Maurício, para você ter uma equipe mais motivada e que entregue mais resultado, porque compraram de fato os seus próprios sonhos. Tamo junto, até o próximo vídeo.